Quando você olhar para aqueles que ainda estão dormindo, lembre que em algum momento você era muito parecido com eles. Se você olhar cada uma dessas pessoas como luz esperando para brilhar, a perspectiva muda. A luz do mundo resplandeceu em um estábulo escuro. É para lá que precisamos ir, se quisermos, nós mesmos, nos tornar luz. E aí galera, Adriano aqui na área, e hoje eu tô vindo aqui para falar com vocês um assunto bem delicado, falar um pouquinho com vocês sobre genética, uma coisa que acontece bastante, que eu vejo também acontecer, que o pessoal reclama comigo, é sobre, eu não consigo evoluir porque a minha genética é ruim. Isso é uma coisa que já cansei de ouvir. Já cansei, e hoje eu vim nesse vídeo para falar com vocês sobre estrutura mecânica e falar com vocês um pouco sobre genética. Vamos falar aqui a respeito de performance e por que algumas pessoas elas reclamam que a genética delas é ruim. Isso não é verdade. A nossa genética ela influencia até um momento. E qual é esse momento? Esse momento que a genética interfere na nossa performance é aquele momento, por exemplo, quando a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente herda hereditariamente uma genética por parte do pai e por parte da mãe. Quer dizer o quê? Que se essa pessoa ela não fizer nada durante a vida dela, ela viveu uma vida comum, viver uma vida sem treinamento, quando ela ficar lá com, vamos dizer, 20 anos, e ela começar a praticar algum esporte de forma banal, mediana, ela vai ter ali no começo do treinamento dela o que ela herdou dos pais, o que os pais deram para ela naquele momento. Aquilo ali vai interferir no começo da evolução dessa pessoa. E essa pessoa, eu dei como exemplo, é uma pessoa que viveu de forma sedentária. E agora que ela tem 20 anos, só ela começou a vida de treinamento. E essa pessoa tem uma genética que ela reclama de ser uma genética ruim. Mas o que acontece aqui não é que a genética dela é ruim. Ela herdou para aquele momento que ela está começando de forma hereditária o que a genética, né, dos pais deram para ela, né, a força, por exemplo, que os pais deram para ela. Isso é que a pessoa vai desenvolver de forma, vamos falar assim, de forma normal, sem fazer nada. Então a pessoa vai ter uma força X sem fazer nada. É até aí que a pessoa ela é influenciada pela genética. Ou, por exemplo, ela vai ter uma prevalência para fazer corrida, maratona. E nesse caso é aqui que acontece os contratempos e os desencontros por parte da genética herdada. Então até o momento que a pessoa vai e descobre, por exemplo, como nesse caso, que a prevalência dela é para maratona, até naquele momento, a gente precisa entender que de forma normal ela herdou aquilo ali dos pais. Mas isso não quer dizer que a genética dela é ruim. Não existe essa história de genética ruim. As pessoas devem tirar isso da cabeça. Ninguém tem genética ruim. A genética ela interfere até um momento. Mas se a gente fazer um treinamento adequado, a gente consegue alterar isso. E aqui a gente está falando de estrutura mecânica. Então quer dizer, o que a gente herda na nossa genética e que interfere até um exato momento é a nossa estrutura mecânica. Todo mundo tem uma estrutura. E é essa estrutura
que a gente precisa trabalhar para conseguir moldar os resultados e atingir nossas metas. No exemplo que eu dei, essa pessoa começou a treinar com 20 anos e ela está reclamando que a genética dela é ruim. Só que eu não falei qual modalidade ela começou a treinar. Vocês perceberam que eu não falei a modalidade que ela começou a treinar? Essa pessoa começou a treinar musculação, mas a prevalência que ela tem uma pré-determinação para aquele momento que ela está começando para fazer atletismo. Então ela tem muita fibra muscular vermelha, né, de resistência. E a gente sabe que a fibra muscular vermelha de resistência é uma fibra que ela é compacta e pequena, ela não tem tendência de ficar maior. Então o que a gente precisa entender aqui? Que estrutura mecânica é o ponto-chave para a gente moldar nossos resultados e para a gente alterar esse quadro e a pessoa parar de dizer que a culpa é da genética. A culpa não é da genética, a culpa é que a pessoa está fazendo um trabalho errado ali. Ela tem sim pré-determinação, porque o corpo dela tem mais abundância de fibra muscular vermelha do que branca. Na musculação, a gente precisa trabalhar com a fibra muscular branca. Tá, mas Adriano, me responde uma coisa. As fibras musculares, elas não vão trabalhar sempre junto? A verdade é que elas podem até trabalhar juntas ali no começo de um esforço razoável, médio, leve. Se o esforço for leve, então a gente tem aqui a fibra muscular branca, que é de força, e a gente tem aqui a fibra muscular vermelha, que é de resistência, e ela é utilizada em momentos onde a gente não vai fazer, por exemplo, um esforço tão grande. A fibra muscular vermelha, como eu já expliquei em outros vídeos, ela tem bastante resistência, mas ela não tem muita força, ela é fraca. Já a fibra branca é uma fibra que tem bastante força, mas não tem resistência. Então, elas conseguem trabalhar junto num começo, por exemplo, num começo de um exercício leve. Então ali elas conseguem trabalhar juntas, né? Uma apoiando a outra. Mas quando a gente faz força demais, a gente vai lá e coloca 200 quilos no agachamento, a fibra vermelha não vai conseguir acompanhar ali. Ela não vai conseguir. Ela é de resistência e ela é uma fibra que tem pouca força. Ainda mais a pessoa que está começando. Essa fibra não vai ajudar em nada ali, porque ela não consegue acompanhar. Quer dizer que as fibras vão trabalhar juntas em um ambiente, em um esforço, onde o trabalho realizado seja equivalente para que elas consigam trabalhar juntas. Do contrário, não. Nesse caso, a pessoa quer treinar musculação, ela quer ficar grande, ela tem que trabalhar com a fibra pré-determinada para crescer. Ainda mais que ela já tem abundância de fibra muscular vermelha. Como ela tem essa abundância e ela reclama que o corpo dela tem genética ruim, não tem genética ruim, ela só precisa alterar esse quadro. E a gente vai aqui estimular as fibras intermediárias, que elas têm uma função muito importante de fazer a conversão de fibras. Quer dizer que se eu pego um fisiculturista lá, cheio de músculo, e coloco ele para correr uma maratona, deixo ele treinando maratona, em pouco tempo o corpo dele vai se adaptar para correr uma maratona. Quer dizer que aquelas fibras brancas que ele tinha foi transformadas pelas fibras intermediárias agora em fibras vermelhas. Ele vai ter mais abundância se ele continuar correndo de fibra vermelha do que branca. Ele vai perder peso, ele vai, porque ele está correndo maratona. Não quer dizer que não é genética, é o hábito
da pessoa. A gente é o que a gente faz. A genética interfere no começo, mas não no resultado final. O resultado final é sempre definido por nós. A gente ganha, sim, hereditariamente, ali, uma predeterminação. Sim, mas a gente consegue alterar esse quadro com conhecimento, fazendo as alterações corretas. Para essa pessoa que tem abundância de fibra vermelha, a gente precisa colocar ela a trabalhar com fibra branca. A gente vai colocar lá, como que a gente trabalha a fibra branca? É 8 a 12 repetição máxima. E a gente tem que colocar essa carga no treinamento para ela à risca. Coloca 8 a 10 repetição máxima. Ela tem que falhar na 10ª repetição. Ela vai fazer só esse treino. Aí sim ela vai conseguir alterar esse quadro aí. E as fibras de abundância de fibra vermelha. Ela fazendo esse tipo de treinamento, ela vai começar, o corpo dela vai começar a dar os comandos e estímulos adequados, e a resposta vai vir. A fibra intermediária vai transformar, né, aquelas fibras vermelhas em abundância em fibra branca. E essa fibra branca vai começar a crescer e se desenvolver, e essa pessoa vai ficar musculosa, ela vai ganhar massa muscular. A gente precisa fazer corretamente, e aí o resultado vem. Então aqui a gente falou um pouco de estrutura mecânica, certo? Se a gente quisesse ir para performance, ia mudar um pouco. A gente trabalha com todas as fibras musculares porque ambas são importantes. A gente vai corrigindo os pontos fracos da fibra branca, da fibra vermelha, e a gente vai construindo uma fibra única também a partir da intermediária, né, para conseguir uma performance suprema ali, desenvolver estrutura mecânica pura para determinado esporte. Quando eu comecei a treinar flexão, eu fiz isso. E hoje eu faço quantas flexões eu quiser. Então aqui no canal tem eu fazendo 1000 flexões de braço, fazendo 500 flexões de braço. E foi assim que eu fiz. Foi com um trabalho de estrutura mecânica para desenvolver isso. É corrigir o ponto fraco da fibra vermelha, que tem pouca força. A gente vai lá e faz com que a fibra vermelha adquira força. Corrigir o ponto fraco da fibra branca. A gente vai lá e faz com que a fibra branca tenha mais resistência, treinando resistência de força. Como ela tem bastante força, mas não aguenta muito, porque falta resistência, a gente corrige esse ponto fraco e treina a resistência de força para dar resistência a essa fibra. Assim, a gente vai construindo estrutura mecânica, né? A gente vai corrigindo esses pontos fracos e a gente vai conseguir de brinde uma estrutura mecânica, uma performance bem maior, e a adaptação que a gente vai conseguir em qualquer coisa que a gente for fazer, lógico, vai ser maior. A gente pode ir para correr, a gente pode erguer peso, a gente vai ter uma estrutura mecânica para ajudar nisso, mas necessita conhecimento. Não é qualquer um que vai ter esse conhecimento para passar para a pessoa e orientar ela sobre o que ela quer fazer. Eu já cansei de ver as pessoas reclamando comigo de genética ruim. Tá aqui o conhecimento, não é genética ruim. Essas pessoas precisam mudar o tipo de treinamento que elas estão fazendo lá na academia. O que mais acontece? O pessoal reclamar: minha genética é ruim. Mas aí tu vai olhar, a pessoa tá fazendo série de 30, 40 repetição. Ali ela já tá trabalhando com fibra vermelha já. Já tá trabalhando. Ela já tem abundância em fibra vermelha. Ela coloca 30 repetição
aí sim ela vai cada vez estimular o corpo dela a desenvolver essas fibras. Ela precisa, ó, diminuir esse peso, essa quantidade do RM para 8 a 10, né? E treinar força também para estimular as miofibrilas, isso ajuda muito, né? Mas não ficar lá com 40, 50. Ela está trabalhando com fibra de resistência, fibra vermelha, e o corpo dela, como já tem essa abundância, vai querer mais daquilo, mais. Não tem que alterar isso aí, colocar mais peso para alterar esse quadro e não fica depois diminuindo. Mantém o peso lá. Tu quer mudar esse quadro e tu consegue, é só fazer isso, beleza? E claro, coloca também creatina na tua dieta. Por quê? Se a gente coloca creatina na nossa dieta, o nosso corpo ele vai utilizar primeiro as fibras anaeróbicas. A gente vai utilizar fibra muscular branca, porque a energia da fibra muscular branca é o ATP, né? A gente precisa de fosfato de creatina para conseguir utilizar fibra muscular branca. Então, se tu quer reverter o quadro de genética ruim, tanto tá reclamando, se for, claro, o teu caso, porque claro, pode não ser, mas se for, tomando creatina, tu vai conseguir atacar as fibras musculares brancas. Se a pessoa tá sem creatina, automaticamente o corpo não tem um estoque de fosfato, não tem ativação antipásica, e aí o corpo vai automaticamente recrutar fibra muscular vermelha. E logo, essas fibras musculares são fibras de resistência, elas não têm tendência de crescer. Se tu tá na musculação, tu quer crescer, isso não é bom. Tu precisa fazer o que eu acabei de falar. Creatina vai fazer com que tu acerte o alvo, a fibra branca. E trabalhando com fibra branca, tu vai conseguir crescer. E se ainda não tiver tomando creatina, o teu corpo vai entender, ué, o que está acontecendo? O que ele colocou? O que é isso? Eu não posso colocar isso aqui simplesmente fora. O teu corpo vai querer usar aquele fosfato. Ele vai, tu colocou com fosfato de creatina, teu corpo vai utilizar. E ele vai precisar se adaptar para utilizar. Logo, ele vai criar fibra branca. E aí, só tendo já um resquício, todos nós temos, mas o que vai prevalecer é a abundância da fibra ali. E é necessário trabalhar essa estrutura, beleza? Isso é importante. Aí tu vai lá no treino, 8, 10 repetição máxima, teu corpo vai bugar, vai precisar se corrigir. Recomendo isso para todos, não somente para quem tem essa questão de dizer que a genética é ruim. Recomendo para todos. Tu quer crescer a musculatura, tu vai precisar trabalhar a fibra branca. Não tem o que fazer. Ou tu trabalha ela, ou não cresce. E o que a gente vê muito hoje em dia é uma questão complicada. O pessoal não sabe orientar. Não sabe orientar. A gente vê pessoas em mesa redonda falando, aqui no YouTube principalmente, né, sem citar nomes, mas só falam em drogas, como se o resultado fosse de drogas, dependendo disso, de substâncias que com certeza só vão prejudicar a vida da pessoa. A questão é fazer corretamente. Utiliza isso que eu acabei de falar e tu vai ter resultado. Beleza? Isso aí. Foi o vídeo de hoje. Valeu e até a próxima. Um abraço a todos. Lausmann Bundentio, homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de moer de Malicamãe, a moer primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.